nenhum espírito reencarnou em você. E depois que você morrer, o seu espírito não vai reencarnar em ninguém. Porque reencarnação não existe. Isso se aplica a mim também. Então, tanto você como eu devemos cair na real. Porque a verdade explica isso. E a verdade sobre esse assunto está nas Escrituras, que são muito bem claras. Então, é preciso que hoje esse engano possa ser sepultado, enterrado, morto, de forma definitiva, na sua vida e na minha vida. Porque para a humanidade, de forma geral, não existe reencarnação. Isso é uma mentira, um engano, é uma doce ilusão pensar assim. Mas você e eu não podemos estar baseados em ilusões, em mentiras, em enganos. Não é assim que você e eu devemos viver. Não é assim que devemos acreditar. Devemos acreditar na verdade, que é simples. A verdade não engana ninguém. Pelo contrário, a verdade situa a pessoa na realidade. E isso tem que acontecer com você e comigo hoje. Então, eu vou falar sobre esse assunto, para que ninguém mais tenha dúvida a respeito disso. E sim a certeza e a convicção de que não existe reencarnação mesmo. Então, eu vou ler aqui um texto que está no livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 12, versículo 7, onde está escrito assim, ó: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando você e eu morrermos, nós vamos voltar ao pó da terra. Essa é a verdade. E o espírito em você e o espírito em mim voltará para Deus que o deu. Deus é o dono do espírito que está em você e dono do espírito que está em mim. E quando morrermos, esse espírito vai voltar para ele. Essa é a verdade. Então, nenhum espírito reencarnou em você e nem em mim. E o espírito que está em você e em mim não vai reencarnar em ninguém depois que nós morrermos. Porque o espírito que está em você e em mim vai voltar para Deus que o deu. Ele é que deu o espírito para que você vivesse no primeiro dia de sua concepção, no útero materno. Assim aconteceu comigo também. Essa é a verdade universal para todas as pessoas. Ninguém pode se enganar mais a respeito disso. Então, é preciso entender isso hoje, porque é simples demais entender isso. Não deixe nenhum engano te desviar dessa verdade. Por mais doce que seja essa ilusão, que muitos acreditam, muitos confiam nisso e acham que estão certos e querem tentar persuadir as pessoas que isso existe, é real, coisa que não é. Não é mesmo. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Deixa eu achar aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Por que essas pessoas estão dormindo no pó da terra? Porque elas já morreram. O espírito delas já voltou para Deus que o deu, de todos eles. Então ele diz aqui, ó:
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. O que existe é ressurreição e não reencarnação. Quando essas pessoas que dormem no pó da terra ressuscitarem, o espírito que um dia habitou nelas, enquanto ela estava viva, voltará para eles, para que eles ressuscitem através deles. Cada um desses espíritos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, essa é a verdade, pessoal. É isso que vai acontecer. Está escrito bem claro e simples, e para que a compreensão seja perfeita a respeito disso. Para que por meio dessa compreensão ninguém mais tenha dúvida de que é assim que acontecerá. Então, o seu espírito e o meu espírito não vão ficar reencarnando milhares de vezes em outras pessoas, não. Não acredite nisso. Acredite no que está escrito. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa é a realidade. Já está escrito aqui. Então, não tem cabimento algum alguém acreditar em reencarnação. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. E agora eu vou ler aqui um próximo texto que está no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 54 e 55. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 54 e 55. Então, esse texto aqui vai falar de alguém que morreu, uma menina que morreu. Quando essa menina morreu, o espírito dela reencarnou em outra pessoa? Não. E quando ela estava viva, quando ela foi concebida, o espírito de alguém reencarnou dela para que ela pudesse viver? Não. Não é assim. Não acredite nisso mais. Então eu vou ler aqui o texto, ó, está escrito assim. Entrando ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, ela estava morta. O espírito dela já tinha voltado para Deus que o deu. Mas o Senhor Jesus, que estava ali para ressuscitar aquela menina, quando ele disse, menina, levanta-te, voltou-lhe o espírito. O espírito que estava com Deus voltou para o seu próprio corpo, que era daquela menina. E aí aconteceu a ressurreição. Ela ressuscitou por causa disso. Ele diz aqui, ó. Entrando... Peraí. Deixa eu ver o versículo aqui, versículo 54. Né? Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Essa foi a ordem da ressurreição. Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Então, essa menina ressuscitou dessa forma. Porque o espírito que voltou naquele dia para Deus, o espírito dela voltou para o seu próprio corpo. E aí ela ressuscitou e continuou viva. Continuou vivendo ali até que ela morresse
alguns anos depois, muitos anos depois, possivelmente, quando já estava talvez idosa já, ou adulta, enfim. Então, é assim que acontece, pessoal. Esse texto aqui é mais uma prova de que não existe reencarnação alguma. Ninguém pode usar as escrituras para defender tal coisa. A menos, é claro, que queira deturpar o que está escrito. E, deturpando o que está escrito, pode fazer muitas pessoas tropeçarem nesse engano. Pode fazer muitas pessoas confiarem nesse engano, nessa mentira. Então, não deixe que isso aconteça com você. Porque isso não vai acontecer comigo em tempo algum. Porque as escrituras me esclareceram dessa verdade. Principalmente pelo que o próprio Senhor Jesus falou ou fez aqui. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Para você e para mim, existe uma única ordem: morrermos uma só vez. Depois que você morrer, o seu espírito voltará a Deus que o deu. Assim acontecerá comigo também. Essa é a verdade, simples, clara e objetiva, para que ninguém possa ter dúvida em tempo algum. Então, esse texto aqui vai falar sobre isso. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, essa é a verdade. Depois que nós morrermos, a nossa alma não vai reencarnar em ninguém. Ou melhor, o nosso espírito não vai reencarnar em ninguém. Como eu já li aqui no texto de Daniel, quando houver a ressurreição, o espírito pelo qual hoje você está vivo e hoje pelo qual eu estou vivo, vai voltar para o nosso corpo. É assim que vai acontecer, como todos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, como está escrito lá. Essa é a verdade. Simples assim. É simples assim mesmo. Então ele diz aqui, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então é assim que acontecerá. Essa é a verdade que está revelada aqui. É a essa verdade que devemos nos apegar com firmeza, para que delas nunca possamos nos desviar em tempo algum. Então, não podemos ficar vivendo iludidos por uma doutrina que não tem cabimento algum. Essa é a verdade. Então, reencarnação não existe. O que existe é ressurreição. Quando o seu espírito voltará para o seu corpo, e voltará para o meu corpo também. O meu espírito voltará para o meu corpo. É assim que está escrito. Então, essa é a verdade absoluta sobre esse assunto. Para encerrar de forma definitiva esse erro que muitas pessoas foram induzidas a ele, por homens que deturparam as escrituras, para criar uma doutrina pelo qual muitas pessoas foram enganadas. E esse engano, infelizmente, tomou conta de muitas pessoas, que se recusam a dar ouvidos à verdade, se entregando a essas fábulas, como se fossem normais. É aí que está o grande erro, que não pode ter lugar em sua vida. Não podemos dar lugar a ocasião alguma para esse engano que vai nos desviar da verdade. Então, cada pessoa agora tem que estar estabelecido na verdade. Porque a verdade sobre isso é que liberta o homem dessas
dessa doutrina que só engana as pessoas, só ilude e não traz verdade alguma. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, possa fazer elas acordarem, caírem na real. A real é a verdade. Então essa verdade, com certeza, vai fazer com que muitas pessoas não caiam no engano mais. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.